segue o líder. Só para deixar bem claro, vou falar também sobre a nota que o Flamengo soltou sobre os dois jogadores que saíram com lesões no jogo contra o São Paulo. Vou falar que história é essa de Pedro no Palmeiras, se procede. Vou falar também de Matheus Gonçalves, que é esperado amanhã em Minas Gerais para assinar com o Cruzeiro. Ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Fla-Muito que se inscrevam, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora flamengar, bora falar de Mengão então. Vamos que vamos então falar de Mengão Nação. Vou começar já desenrolando essa parada de Pedro, cara. Porque, irmão, eu só quero saber de uma coisa do Pedro. Chegar no ninho do urubu hoje, pedir desculpas. O Flamengo que folgou ontem, depois daquela baita partida contra o São Paulo. Nós somos líderes do Campeonato Brasileiro. 22 gols de saldo. Gente, não é 22 gols para mim que fez, é 22 gols de saldo. Se juntar o G6, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, Bragantino, irmão, dá 22 gols de saldo. Então o Flamengo tá voando, voando. Por isso que eu falei até num vídeo anterior a esse, que eu peço você que assistam, que eu falei basicamente muita coisa do Pedro, expliquei muitas coisas também que eu apurei. Eu tô do lado do Felipe Luiz. Tô contigo e não abro, Felipinho. Mas essa situação de Pedro no Palmeiras, gente, não procede. Primeiro, que o Flamengo não vai vender o Pedro para clube brasileiro. E segundo, que mesmo que o Pedro é o sonho da Leila, mesmo que o Pedro é um sonho do Palmeiras, tanto que tempos atrás, quando o Gabigol ainda estava no Flamengo, teve uma sondagem, o Gabigol ia para o Palmeiras, a Leila foi perguntado ao vivo pelo Guilherme Flazoeiro, ela falou, sim, eu gosto muito do Gabigol, mas eu gosto mais do Pedro. Ela fez uma proposta de 20 milhões de euros na época, 120 milhões de reais pelo Pedro, e ainda deu mais 2 jogadores. O Flamengo naquela época disse não, mas agora, gente, o Pedro já fez 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ele não pode atuar pelo Brasileirão para mais nenhuma equipe. Ele também já jogou a 3ª fase da Copa do Brasil, não pode jogar mais a Copa do Brasil para nenhuma equipe. O Palmeiras disputa o título brasileiro, está na Copa do Brasil e também, aí, meu amigo, tá na Libertadores, está que vai querer pagar essa bagatela, essa fortuna para ter um jogador só na Libertadores? Mas claro que não, porque o Flamengo não vai vender para clube brasileiro e aguarda a chegada das propostas aí que o empresário do Pedro ficou de trazer, beleza? Eu sei, eu quero que eu queria mesmo que o Pedro chegasse hoje, pô, desculpa galera, ó, foi mal, não tava legal, pô, tava complicado, minha mente, minha cabeça, desculpa, vamos, e vida que segue, irmão, vida que segue. Por quê? Porque o Flamengo precisa muito do Pedro, sim, um cara que te entrega 30 gols por ano, 35, 40 gols por ano, claro que me serve, o Pedro é titular absoluto do Flamengo se ele estiver bem, como o próprio Felipe Luiz disse e falou, cara. Então, vamos aguardar e vamos tirar esse negócio de Pedro no Palmeiras. Não tem nada de Pedro no Palmeiras, beleza? Vou falar que agora de Flamengo desiste de negociação. Como assim, Flamengo? Matheus Gonçalves. É esperado amanhã em Minas Gerais para assinar com o Cruzeiro. Na verdade, já meio que assinou ali uns documentos. O jogador assinou, o empresário do jogador assinou, o Cruzeiro assinou, e esse documento está na mesa do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e ele ainda não assinou. Por isso os burburinhos que o Flamengo desistiu de negociar o jogador, que o Flamengo desiste da negociação. Por quê? Porque ele ainda não assinou. Cara, muitos torcedores estão chateadíssimos com o presidente BAP por vender o Matheus Gonçalves, 50% dele que seja por apenas 3,5 milhões, sendo que o Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro disputa o título do Brasileirão contra o Flamengo, está também na Copa do Brasil, e o Flamengo vai vender o Matheus Gonçalves quase de graça para um clube que é rival direto nos títulos. Eu, particularmente, não venderia. O empresário do Matheus Gonçalves já disse que o jogador quer ir mesmo, porque não tem oportunidades no Flamengo. O empresário dele falou que se ele não for pro Cruzeiro, que se o BAP não assinar, vai ter que
dá tudo que o Cruzeiro ofereceu para ele. O Cruzeiro ofereceu 5 anos de contrato e 300 mil reais por mês. No Flamengo ele ganha 105 mil reais mensais. Então agora ficou esse impasse aí. Eu, se eu fosse Flamengo, não venderia o Matheus Gonçalves para um clube como o Cruzeiro. Se fosse para vender, então, venderia lá para o Famalicão, um clube de Portugal, sei lá, irmão, sei lá. Mas para o Cruzeiro, eu, Wagner, não venderia. Mas em Minas Gerais, eu conversei com um amigo meu de Minas Gerais, que cobre o Cruzeiro. Ele me disse, cara, essa situação aí da desistência do Flamengo, aqui em Minas Gerais, ninguém sabe. Aqui em Minas Gerais, a gente espera sim que o Matheus Gonçalves chegue amanhã, terça-feira, para assinar com a Raposa. Então, vamos ficar de olho, vamos aguardar toda essa situação aí, né, cara? Eu, sinceramente, eu não venderia, não. Beleza? Bora mudar de assunto, vamos falar agora de 2 jogadores que se lesionaram contra o São Paulo. Trata-se de Ayrton Lucas e também de Alexandro. Alexandro, né, cara, que já vem recorrente, né, essa situação, né, nas dores na coxa, na posterior da coxa. Ele que teve essa lesão, ele voltou antes do Super Mundial, mas nem jogou, tanto é que o Ayrton Lucas foi titular e na maioria dos jogos no Super Mundial, e agora o Alexandre sente novamente aos 5 minutos do primeiro tempo contra o São Paulo, entre o Ayrton Lucas, não entrou Matiazinha, porque o Matiazinha teve uma lesão gravíssima, igual a do Pedro, mas também fraturou a tíbia junto. Então o Flamengo está com muita cautela com o Matias Vinha. Mas no caso Ayrton Lucas, ele teve um rasgo naquela chuteira de trava de alumínio ali, 8 centímetros de profundidade. Aconteceu que ele foi levado para o hospital Copstar. Ali ele foi operado, não pode dizer, foi limparam, deram ponto, toda aquela situação. Ele ficou ali tomando medicação na veia, nos famosos soro ali, a medicação por 24 horas, e já está liberado para estar em casa. Estima-se que entre 20 e 25 dias ele retorna. Por quê? Porque tem que fechar, tem que cicatrizar tudo certinho, até porque a canela é um local de muito contato, um local que muito contato mesmo. No jogo de futebol, toda hora vai ser canela com canela, canela com canela, enfim, acontece no futebol. E já no caso do Alexandre, o Flamengo disse que foi uma lesão na posterior da coxa esquerda, cara, que também demora aí de 15 a 20 dias. Então, força aí pro Alexandre, força também pro Ayrton Lucas, né, cara, porque são 2 jogadores que estavam muito bem. O Ayrton Lucas, então, o Alexandre, antes da primeira lesão dele, antes do Mundial, ele estava voando. Aí o Ayrton Lucas, que estava mal, aproveita e voa. E agora acontece isso. Enfim, vamos ver o que o Felipe Luiz vai arrumar, né? Se ele vai colocar o Matias Vinha, se ele vai improvisar o Varela ali, enfim. Se ele vai colocar um 3 zagueiro, descer um ponta por ali, enfim, vamos ficar de olho, aguardando, claro, os próximos passos do Mengão. Mengão que hoje já volta aos treinamentos, claro, visando o jogo da próxima quarta-feira, lá na vila mais famosa do Brasil. Vila Belmiro, com Neymar e tudo, e Robinho Júnior, né, meus amigos? Brinquedo não. Segue o líder! Um beijo. Fica com Deus, ótima semana. Se inscreve no canal e dá essa força pra gente. O canal aqui que é simples e humilde, mas trabalhamos muito para manter você muito bem informado, claro, sempre com as principais e verdadeiras notícias do Mengão, nua e crua, beleza? Fica com Deus, o Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.